Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Elielma Souza, criadora do canal de Crochê da Elielma. Na nossa videoaula de hoje, trago para vocês aqui o passo a passo da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro mais econômico, pessoal. Nunca tinha trabalhado um jogo de banheiro econômico igual esse, porque com pouco material você está confeccionando aí todo o jogo do seu banheiro. Ela é uma peça muito fácil, rápido, muito econômica e ela é muito fácil para você estar aumentando. Se você quer uma tampa de vaso maior, antes de vocês começar essa tonalidade de rosa, vocês podem estar aumentando mais 2 carreiras ou 3 sequência repetida igual essa de bloquinhos de 3 ponto alto separado por uma correntinha. Então ela é muito fácil para você estar aumentando. Fiz aqui a telinha por dentro, olha, uma telinha super simples, fácil e muito rápido para estar confeccionando também. Você que é iniciante aí vai conseguir fazer, porque ela é muito fácil de estar fazendo. Então essa será a videoaula de hoje. Eu espero que vocês venham gostar. Essa minha tampa do vaso, ela ficou de uma ponta a outra com 47 centímetros de comprimento. Eu achei que ela ficou um tamanho muito ótimo, um acabamento, assim, um caimento muito bonito, tampa do nosso vaso. Então, pessoal, vamos para a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa peça de hoje. Para fazer a tampa do vaso da nossa videoaula de hoje, eu utilizei os barbantes da Eco Brasil, da marca Soberano, na ordem 6. Eu utilizei aqui essa cor do meio, a cor chumbo, e utilizei o rosa médio para estar fazendo essas 2 carreiras aqui, e esse bico de acabamento aqui, essa última carreira no meu bico aqui, esses picozinhos aqui na minha peça. Então essa tonalidade rosa, ela gasta muito pouco. Com as sobras que você tem aí, você consegue fazer esse jogo de banheiro. Eu trabalhei toda a minha peça na agulha de número 3,5 milímetro e utilizei também uma tesoura para o arremate. Então, pessoal, antes de nós estar indo para a nossa videoaula, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrita, a se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, para que assim que eu colocar as próximas peças do nosso jogo de banheiro, você não venha perder nenhum conteúdo, porque automaticamente o YouTube já vem te notificar que tem videoaula no canal. Tá bom? Deixa o seu joinha para estar avaliando o nosso trabalho, ajudando o comentário. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai estar enviando mais o meu trabalho, estará me ajudando, o canal está crescendo a cada dia mais. Tá bom? Eu conto com vocês. Então vamos para o vídeo aula de hoje. Para dar início ao meu trabalho, vou começar aqui fazendo um anel mágico. Então, o meu anel mágico eu vou fazer dessa maneira. Eu vou segurar uma ponta e aqui na outra eu vou passar por cima e segurar dessa maneira aqui, ó. Agora eu vou introduzir minha agulha aqui por dentro e essa linha que está aqui por trás, vou passar ela aqui, trazendo ela aqui por cima e fazendo uma laçadinha dessa maneira. Prendi o meu anel mágico. Vou estar subindo aqui, ó, mais 2 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Contando com essa correntinha, ficamos com 3. Vou fazer mais uma correntinha que será de separação. Vou laçar e vou voltar dentro do meu anel mágico e vou colocar um ponto alto. Temos aqui 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou novamente laçar e voltar aqui dentro e colocar o meu terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, vou laçar e vou colocar o meu quarto ponto alto aqui dentro. Então, essa carreira eu vou fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha dentro do meu anel mágico. Então, eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos e já volto. Coloquei aqui dentro do meu anel mágico os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Agora eu vou estar pegando a laçadinha aqui, ó, esse fio do meu anel mágico, e vou estar puxando, fechando aqui o miolinho do meu anel mágico. A gente só tem que tomar cuidado para não ter perigo da gente arrebentar esse fio aqui, que depois a gente vai vir passando aqui por dentro com a agulha, escondendo esse fio para ficar bem arrematado. Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2 na minha terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, finalizamos a nossa primeira volta. Pra gente fazer a segunda volta do nosso tapete, vou estar vindo aqui, ó, no intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente aqui dentro, vou colocar mais um ponto alto. Fiquei aqui no intervalo de uma correntinha com 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar e no meu próximo intervalo, vou colocar novamente mais 2 pontos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo de uma correntinha, novamente vou colocar mais 2 pontos altos. Então, essa carreira será de 2 pontos altos
separado por uma correntinha. Olha, para cada espacinho de uma correntinha da volta anterior, colocamos 2 pontos altos. E de um grupinho de 2 pontos altos para o outro, uma correntinha de separação. Então, dessa maneira, eu vou percorrer por toda a minha segunda volta. Chegando aqui no final, coloquei aqui no meu último espacinho os meus 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou vincar, ó, contando de baixo para cima na minha terceira correntinha do meu primeiro ponto alto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizamos a nossa segunda volta. Para a gente dar início à terceira volta, eu vou vincar, ó, no meu próximo ponto alto, vou caminhar com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, no meu intervalo de uma correntinha, eu vou colocar novamente um ponto baixíssimo. Estou aqui já no meio do meu intervalo de uma correntinha. Eu vou subir agora 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente nesse mesmo lugar, vou estar colocando mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui um, vou laçar novamente, fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui com grupinhos de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que eu fiz, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar, e no meu próximo intervalo aqui de uma correntinha, vou novamente colocar mais um grupinho de 3 pontos altos. Dessa maneira, estamos ficando uma correntinha, no meu próximo intervalo, novamente, mais 3 pontos altos. Então, dessa maneira, eu vou percorrer a minha terceira volta, colocando para cada espacinho de uma correntinha da volta anterior, vou colocar um grupinho de 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha de um grupo para o outro. Dessa maneira, eu vou percorrer a minha terceira volta. Chegando aqui no final, fiz aqui no meu último intervalo de uma correntinha o meu grupinho de 3 pontos altos. Já fiz aqui uma correntinha de separação. Vou vincar no meu primeiro ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizei a minha terceira volta. Para dar início à quarta volta, eu vou caminhar aqui até esse intervalo de uma correntinha com pontos baixíssimos. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo no meu próximo ponto alto. Novamente um ponto baixíssimo e no meu intervalo de uma correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, para me dar início à minha quarta carreira, vou subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou colocar novamente mais outro ponto alto aqui dentro. Fiquei aqui com 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar novamente aqui dentro, vou colocar mais 2 pontos altos. Olha, dessa maneira, no meu intervalo de uma correntinha, eu fiquei com um leque. O meu leque é 2 pontos altos, uma correntinha em 2 pontos altos. Agora, eu vou laçar e não vou fazer correntinha de separação de um leque para o outro. Vou vincar nesse próximo intervalo e vou colocar aqui dentro outro leque. Então, vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos nesse mesmo intervalo de uma correntinha da volta anterior. Dessa maneira, já temos aqui 2 leques. Colocamos aqui um leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e não colocamos nenhuma correntinha para vir para o outro intervalo fazer novamente mais outro leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Vamos laçar novamente direto, sem nenhum espacinho, nenhuma correntinha de separação. E no próximo intervalo, vamos novamente colocar mais outro leque, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, dessa maneira, vamos percorrer a nossa quarta volta. Para cada espacinho de uma correntinha da volta anterior, vamos colocar um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, e nenhuma correntinha de separação de um leque para o outro. Dessa maneira, eu vou percorrer a minha quarta carreira. Chegando aqui no final da minha quarta carreira, coloquei aqui no meu último espacinho o meu lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, vou vincar para o meu primeiro ponto alto do meu primeiro leque e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizei a minha quarta carreira. Agora, para dar início à quinta carreira, eu vou caminhar até o intervalo do meu leque com um ponto baixíssimo. Então, nesse ponto alto, fiz um ponto baixíssimo. No intervalo, novamente, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e no meu intervalo do meu leque, vou colocar outro ponto alto, ficando aqui com um grupinho de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar e aqui entre um leque e outro, vou colocar aqui 2 pontos altos.
Fiz 1, 2 ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação e dentro do meu leque vou colocar outro grupinho de 2 ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou laçar e entre um leque e outro, onde a gente não fez correntinha, mas tem um espacinho da distância, vou colocar aqui dentro um grupinho de 2 ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou laçar e no meu próximo intervalinho do meu leque vou colocar mais um grupinho de 2 ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, dessa maneira, eu vou percorrer toda a minha volta, colocando 2 ponto alto no intervalo do meu leque, uma correntinha. E entre um leque e outro, novamente, vamos colocar outro grupinho de 2 ponto alto. Uma correntinha de separação dentro do leque, 2 ponto alto, uma correntinha de separação e entre um leque e outro, novamente, colocamos mais 2 ponto alto. Então, dessa maneira, eu vou percorrer toda essa minha volta. Fiz aqui o meu grupinho de 2 ponto alto no meu último intervalinho entre um leque e outro. Fiz uma correntinha de separação, vou brincar no meu primeiro ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizei a minha quinta carreira. Olha, 1, 2, 3, 4, quinta. Para dar início à sexta carreira, vou vincar no meu próximo ponto alto e vou caminhar com um ponto baixíssimo. No meu intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E para dar início à nossa sexta carreira, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e aqui dentro vou colocar novamente mais outro ponto alto. Vou laçar e novamente mais outro ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Vou laçar e no meu próximo intervalinho vou colocar outro grupinho de 3 ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou laçar e no meu próximo intervalo, novamente, vou colocar outro grupinho de 3 pontos altos. Então, a nossa sexta carreira será dessa maneira. Para cada intervalo de uma correntinha da volta anterior, vamos colocar grupinhos de 3 pontos altos, sendo separado por uma correntinha. Dessa maneira. Então, vou percorrer toda a minha sexta carreira nessa sequência e já volto. Percorri toda a minha sexta volta na sequência que expliquei para vocês. Chegando aqui no final, vou fazer uma correntinha de separação. E no meu primeiro ponto alto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizei a minha sexta carreira. Para dar início à nossa sétima carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha. Para cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. No meu intervalo de uma correntinha, eu vou fazer novamente um ponto baixíssimo. Agora aqui vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Novamente nesse mesmo lugar, vou colocar mais 2 pontos altos, ficando com um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No meu próximo intervalo, vou colocar outro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No meu próximo intervalo, de uma correntinha, novamente vamos colocar outro grupinho de 3 pontos altos. Então, a minha sétima carreira será toda nessa sequência. Vamos colocar para cada intervalo de uma correntinha da volta anterior, vamos colocar grupinhos de 3 pontos altos e sempre uma correntinha de separação de um grupinho para o outro. Dessa maneira, vou percorrer toda a minha sétima carreira, colocando grupinhos de 3 pontos altos e já volto. Percorri aqui a minha sétima carreira na orientação que passei para vocês. No meu último intervalo, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e aqui no meu primeiro ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizei a minha sétima carreira. Olha a maneira que está ficando. Para dar início aqui à minha oitava carreira, caminhei com pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha. Vamos subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e dentro desse mesmo lugar, vou colocar mais outro ponto alto. 2 correntinhas, vou laçar e novamente nesse mesmo lugar, vou colocar mais 2 pontos altos.
Fiquei aqui com um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha. Vou laçar sem nenhuma correntinha de separação. No meu próximo intervalo, vou colocar mais outro leque. O nosso leque agora está sendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugarzinho, no mesmo espacinho de uma correntinha. Dessa maneira, vamos laçar sem nenhuma correntinha. No meu próximo intervalo, vou colocar novamente mais outro lequinho. Então, dessa maneira, vamos percorrer a nossa 8ª carreira, colocando leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas para cada intervalo de uma correntinha da volta anterior. Dessa maneira, eu vou percorrer por toda a minha volta. Percorri aqui por toda essa minha volta, nas orientações que passei para vocês, colocando para cada intervalo de uma correntinha o nosso leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Chegando aqui no final, vou estar prendendo com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto. Dessa maneira, finalizamos a nossa 8ª carreira. Dessa maneira, está ficando o nosso trabalho. Agora, para a gente dar início à nossa 9ª carreira, vamos caminhar até o intervalo do nosso leque com pontos baixíssimos. Vamos subir 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente aqui vou colocar mais outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou colocar aqui entre um leque e outro, nesse intervalo, 2 pontos altos. Aqui, ó, entre um leque e outro não tem correntinha, mas tem esse espacinho onde colocamos 2 pontos altos. Uma correntinha dentro do nosso leque, vamos colocar outro grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Entre um leque e outro, nesse intervalinho, vamos colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Dentro do leque, 2 pontos altos. Então, dessa maneira, vamos percorrer a nossa 9ª carreira. Percorri aqui por toda essa minha volta, completando a minha 9ª carreira nas orientações que passei para vocês. Chegando aqui no final, eu fiz a minha última correntinha de separação e vou estar vindo aqui no meu primeiro ponto alto, fechar com um ponto baixíssimo. E dessa maneira, finalizamos a nossa 9ª carreira. Olha. Agora, a gente vai fazer a 10ª carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo aqui de uma correntinha. Vamos subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente nesse mesmo lugar, vou colocar mais outro ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou laçar no próximo intervalo, vamos colocar outro grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, novamente mais outra grupinho de 2 pontos altos. Então, pessoal, olha, dessa maneira, vamos percorrer a 10ª carreira. Ela é idêntica à nossa 9ª carreira. Grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha no intervalo de cada correntinha. Então, eu vou fazer a minha 10ª carreira e a 11ª carreira idêntica a essa. Então, eu vou fazer essa e a próxima dessa mesma sequência. Então, eu vou finalizar essa e vou fazer outra idêntica a essa, que vai ser a nossa 11 carreiras. Quando eu fazer as 11 carreiras, eu volto com vocês pra gente dar a sequência. Então, eu vou finalizar a minha 10ª carreira e vou começar a 11 carreira idêntica a essa, que vamos ficar com 3 carreiras iguais. A 9ª, a 10ª e a 11 carreira idênticas, sempre grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha para cada intervalo de uma correntinha que temos da volta anterior. Dessa maneira, eu vou percorrer aqui. Quando eu terminar essa carreira, eu vou começar a 11 carreira. Finalizando a 11 carreira, eu volto novamente com vocês. Finalizei a carreira de número 11 na sequência que expliquei para vocês. Vamos aqui, a carreira de número 9, de número 10 e de número 11, idênticas, sempre 2 ponto alto separado por uma correntinha para cada espacinho de uma correntinha da volta anterior. E dessa maneira está ficando o nosso trabalho. Cheguei aqui no final e já fechei com ponto baixíssimo. Agora, para a gente dar início à nossa carreira de número 12, vamos caminhar até o intervalo de uma correntinha com pontos baixíssimos. Então, nesse primeiro ponto alto aqui a seguir, um ponto baixíssimo.
E no meu intervalo, novamente um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente no mesmo espacinho, vou colocar mais um ponto alto, vou laçar e novamente mais um ponto alto. Vou ficar aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar e no meu próximo intervalo, vou colocar outro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, novamente, mais outro grupinho de 3 pontos altos. Então, dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira de número 12. Para cada espacinho de uma correntinha, vamos colocar o grupinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Dessa maneira, vou percorrer por toda essa volta, finalizando a carreira de número 13. Quando eu chegar aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo e vou caminhar até esse intervalo de uma correntinha com ponto baixíssimo, que vamos fazer a carreira de número 13 idêntica à carreira de número 12. Então, eu vou fazer essa carreira dessa maneira que expliquei para vocês. Finalizando ela, eu vou fazer outra idêntica a essa. Então, quando eu finalizar essas duas carreiras, totalizando 13 carreiras, eu volto aqui novamente com vocês. Corri aqui com as orientações que passei para vocês e fiz a carreira de número 12 e a carreira de número 13 idêntica. Como eu tinha explicado para vocês, sempre uma carreira de grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, estamos aqui, ó, vou contar junto com vocês, ó. Aqui a primeira, segunda, terceira, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitava, a nona, a 10ª, a 11ª, a 12ª e a 13ª, aqui é a nossa carreira de número 13. Então, com essas orientações que passei, assim finalizamos a nossa carreira, olha. Ele tá, nessa carreira ele tá um pouquinho erguido, mas não precisa se preocupar que nas carreiras demais ele vai chegar a se ajustar no lugar. Cheguei aqui, pessoal, prendi aqui, ó, a minha carreira de número 13, prendi com um ponto baixíssimo e já arrematei o meu fio. Agora eu já vim cá com o meu barbante na tonalidade rosa e já dei um nozinho aqui no intervalo de uma correntinha. Para começar a carreira de número 14, eu vou fazer uma laçada e subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente aqui dentro desse mesmo espacinho de uma correntinha, vou colocar mais 2 pontos altos. Dessa maneira, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação e no próximo intervalo vamos colocar mais 3 pontos altos. Então, como essa carreira de número 14 é idêntica à carreira de número 12 e de número 13, é carreira de repetição, grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Vou percorrer por toda essa minha volta. Chegando aqui no final, eu volto novamente com vocês. Percorri aqui por toda essa minha volta de número 14. Chegando no final, aqui eu fiz uma correntinha e vou estar vindo aqui, ó, no meu primeiro ponto alto e vou estar prendendo com um ponto baixíssimo. Vou estar fazendo uma correntinha porque eu vou cortar agora o meu fio na tonalidade rosa. Vou pegar aqui uma tesoura e vou cortar o meu fio. Dessa maneira, vou percorrer agora até o intervalo de uma correntinha, para depois ficar mais fácil para mim estar escondendo essas pontas que vai ficando aqui atrás, ó. Percorri aqui até o intervalo de uma correntinha, dessa maneira. Vamos fazer a próxima carreira, vou voltar com a cor chumbo, vou estar amarrando aqui aonde eu deixei esse fio, para eles ficar juntos, para depois ficar mais fácil para mim estar dando um nozinho nessas pontas. Está passando aqui. Vou fazer vou passar esse fio pra cá, a segunda correntinha, e vou passar esse fio pra cá, que aí vai ficar já arrematando aqui. Ó, fiz 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente aqui dentro, vou fazer um total de 2 pontos altos. A carreira de número 15 vai ser idêntica à carreira de número 12, a 13 e a 14. Vai ser grupinhos de 3 pontos altos separados por... Dessa vez, pessoal, não vou colocar correntinha de separação. Olha, eu ia colocar uma correntinha, mas não vou colocar para minha peça ficar
reta na superfície, ó, tá vendo que ela ainda não tá bem reta, então não vou colocar correntinha. Vou colocar 3 pontos altos e já vou laçar direto pro próximo espacinho, fazer outro grupinho de 3 pontos altos. Vou laçar direto, vou vir pro próximo espacinho, vou fazer outro grupinho. Então, essa carreira de número 15, a única coisa de diferente é porque a gente não vamos colocar correntinha de separação. Mas se a sua peça não estiver dessa maneira, estiver toda reta, você coloca a correntinha de separação para ela não subir para cima. A minha eu tô colocando porque está vendo que ela está assim, é porque tá sobrando ponto. Então, eu vou tirar a correntinha para ela ajustar. Então, eu vou percorrer essa carreira de número 15 com bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha da carreira anterior, sem nenhuma correntinha de separação. Então, eu vou percorrer toda essa minha carreira, chegando aqui no final. Novamente, eu vou já arrematar esse fio, vou estar prendendo com ponto baixíssimo e cortar, porque eu vou voltar fazer outra carreira na tonalidade rosa, mas quando eu arrematar aqui, que eu amarrar o meu fio, eu volto pra gente dar sequência. Já percorri aqui toda essa volta de número 15, a tonalidade chumbo, olha, viu que agora ela não está mais dessa maneira, ela está começando a querer repuxar pra cima, então eu creio que nessa carreira agora que eu vou fazer, ele vai ficar todo ajustadinho já, porque como eu não coloquei correntinha, ele não está mais sobrando ponto. Agora eu vou voltar aqui com a minha tonalidade rosa, vou estar vindo aqui, ó, eu já prendi aqui, como eu falei pra vocês, com ponto baixíssimo, e já cortei, caminhei até aqui o intervalo de uma correntinha e cortei o meu fio. Agora eu vou vir com a tonalidade do número rosa pra gente fazer a carreira de número 16. A carreira de número 16 será idêntica às demais carreiras que já estamos fazendo. Vou estar prendendo aqui, eu vou dar um nozinho aqui pra ficar seguro e vou vincar. Vou subir aqui. 1, 2, 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo lugar vou colocar mais 2 pontos altos para ficar o meu grupinho de 3 pontos altos. Dessa maneira. Agora eu vou voltar a colocar minha correntinha de separação. Somente nessa carreira aqui, ó, pessoal, que eu não coloquei. Mas é igual eu falei pra vocês, se a sua peça estava reta, não precisava, não estivesse sobrando ponto, você poderia permanecer sempre colocando correntinha, porque a gente sempre está colocando correntinhas de separação. O problema é que a minha peça estava ficando assim, sobrando ponto, eu fui e tirei a correntinha para ela arretar como ela fez, ó, ela arretou na superfície. Então, agora eu vou voltar a colocar minha correntinha de separação. Vou vir nesse próximo intervalo aqui e vou colocar o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo, o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser dessa maneira. Vamos colocar para em cada intervalo entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, vamos colocar um grupinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Eu vou percorrer toda essa minha volta. Chegando aqui no final, eu volto novamente. Percorri aqui por toda a volta, na sequência que passei para vocês, ó, como está ficando a minha peça. Ela está toda justa sobre a superfície, olha. E chegando aqui no final, nós estamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Para finalizar a nossa volta de número 16, vou fazer uma correntinha. Vamos vincar no nosso primeiro ponto alto, vamos prender com um ponto baixíssimo, mais uma correntinha e vamos cortar o nosso barbante. Vou voltar novamente, caminhar aqui esse barbante meu até o intervalo de uma correntinha para já prender o barbante na cor chumbo, que agora vamos estar dando sequência na cor chumbo. Fizemos aqui, olha, 3 carreiras, uma na tonalidade rosa, uma na tonalidade chumbo e outra na tonalidade rosa. Agora vamos voltar a prender o nosso barbante de cor chumbo para a gente dar sequência nas outras carreiras. Olha, caminhei até o intervalo de uma correntinha. Vou pegar o meu barbante e vou estar prendendo aqui nesse intervalo para ficar as duas linhas junto para depois a gente já arrematar. Olha, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou passar esse meu fio para cá, que eu já vou estar arrematando. Outra correntinha, vou passar para cá.
Olha, fiz aqui 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou fazer aqui mais 2 pontos altos para ficar com o grupinho de 3 pontos altos. Essa carreira, vamos fazer ela idêntica às demais carreiras que já estamos fazendo. Então, vou fazer uma correntinha, no próximo intervalo vou colocar outro grupinho. Essa, como será a carreira de repetição, a carreira de número 17, vai ser idêntica à carreira de número 16. Então, vou percorrer, olha, por toda a minha carreira, chegando aqui no final, eu volto para a gente dar sequência à próxima carreira. Percorri aqui toda a minha carreira de número 17 e assim está ficando. Chegando aqui no final, fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou estar vindo aqui no meu primeiro ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu vou estar caminhando com um ponto baixíssimo até o intervalo de uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. No meu intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e novamente aqui dentro vou colocar mais 2 pontos altos. Dessa maneira, fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou voltar aqui dentro e vou colocar mais 3 pontos altos. Dessa maneira. Uma correntinha de separação. No meu próximo intervalo de uma correntinha, eu vou colocar apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação e no próximo intervalo eu vou repetir essa sequência de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Vou laçar e novamente nesse mesmo lugar eu vou colocar mais 3 pontos altos. Uma correntinha agora de separação. Vou laçar no meu próximo intervalo, vou colocar um ponto alto. Uma correntinha e no próximo intervalo vou fazer outro conjuntinho de leque. Então, essa carreira vai ser nessa sequência. Em um intervalo de uma correntinha, vamos colocar um leque. O nosso leque é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. No próximo intervalo de uma correntinha, vamos colocar apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação e no próximo um leque. Então, a gente vai intercalar. Em um espaço, a gente vai colocar leque e no outro espaço um ponto alto sozinho. Então, dessa maneira, eu vou percorrer por toda essa minha volta. Chegando aqui no final, novamente, eu volto com vocês. Percorri toda essa minha volta na sequência que expliquei para vocês. Assim está ficando. Chegando aqui no final, para fechar a nossa carreira de número 18, fiz aqui, ó, o meu ponto alto, uma correntinha, eu vou vincar no meu primeiro ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizamos a carreira de número 18. Para começar a carreira de número 19, daqui já vou subir 3 correntinhas, que é o que vale meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha que será de separação. Vou laçar e no meu próximo ponto, vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, dentro do intervalo de 2 correntinhas, eu vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, vou vir no meu próximo ponto, vou colocar um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação e no meu último ponto, um ponto alto. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, vamos vincar nesse ponto alto, vamos colocar nele um ponto baixo. Então, olha. Dessa maneira, estamos ficando. Vamos laçar e vamos vir para esse próximo leque e no primeiro ponto já vamos colocar um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação, no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo ponto um ponto alto. Uma correntinha e dentro do leque vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação e para esses 3 pontos altos, vamos colocar um ponto para cada, sempre com uma correntinha de separação. Ficamos aqui com o nosso leque dessa maneira. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, vamos vir para esse ponto alto e vamos colocar um ponto baixo. Então, essa carreira de número 19 será dessa maneira, olha. No nosso leque, vamos colocar um ponto alto para cada ponto, sempre com uma correntinha de separação. Dentro do nosso leque aqui, vamos colocar um ponto alto
e para cada ponto, um ponto alto com uma correntinha. E no nosso ponto alto, vamos colocar um ponto baixo sem nenhuma correntinha de separação. Então, dessa maneira, eu vou percorrer por toda essa minha volta. Percorri aqui toda a minha carreira de número 19 com as orientações que falei para vocês. Olha, assim está ficando. Cheguei aqui no meu último leque, eu fiz isso da maneira que passei para vocês. Agora, eu vou vir cá no meu último ponto alto e vou prender com um ponto baixo. E vou vir já direto, ó, uma, duas, na minha terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, porque eu vou estar cortando o meu fio da cor chumbo. Cortei o meu barbante e vou estar vindo agora novamente com o meu barbante na cor rosa. Vou estar fazendo uma laçada aqui para estar prendendo. Dessa maneira. Tá vindo aqui, ó, para fazer a minha carreira de número 20, aqui tem o meu ponto alto e aqui um espacinho de uma correntinha. Nesse primeiro intervalo de uma correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, dessa maneira. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou introduzir por dentro dessas duas laçadinhas do meu ponto baixo e vou fazer aqui um ponto picô. Ó, vou puxar essa laçada e vou passar aqui direto. Fiquei aqui com um picô. Vou vincar no meu próximo intervalo de uma correntinha e vou estar prendendo aqui com um ponto baixo. Olha, dessa maneira. Vou subir três correntinhas. Vou introduzir por dentro dessas duas laçadinhas do meu ponto baixo e novamente eu vou fazer outro picô. Dessa maneira. Vou para esse próximo intervalo prender aqui com ponto baixo. Já tenho aqui desse lado dois picô. Vou estar fazendo agora um picô com 4 correntinhas. Ó, uma, duas, três, 4 correntinhas. Vou passar por dentro dessas duas laçadinhas e vou puxar uma barbante. Olha. Vou vir para o próximo espacinho, prender com ponto baixo. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer um picô de 3 correntinhas. Vou passar aqui direto. Vou vir para o próximo intervalo, vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou passar por dentro desses dois. Dessa maneira. Deixa eu baixar aqui vocês. Vou vir para esse próximo último espacinho, eu vou prender um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, olha. Fiquei com 1, 2 picô com 3 correntinhas. Um picô aqui com 4 correntinhas e mais 2 picô aqui com 3 correntinhas, dessa maneira. Agora, eu vou fazer um ponto triplo. Olha, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes. E vou vir aqui, ó, nesse... Aqui comecei o meu leque. Antes do meu leque, a gente fez o grupinho de 3 ponto alto. Então, eu vou vincar nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, introduzir dessa maneira. Olha. E vou fazer aqui, ó. Vou puxar minha laçada. Olha. E vou tirar 2. Vou tirar 2. E vou tirar 2. E vou tirar os outros 2. Fiquei com um ponto triplo de travessado. Vou fazer novamente agora um ponto triplo nesse grupinho da frente de 3 pontos altos. Vou fazer aqui nesse primeiro, olha. Desse lado, eu fiz aqui nesse aqui, por dentro. Sempre a gente vai fazer no ponto que está pra dentro, ó. Aqui eu vou fazer pra dentro do espacinho. Então, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes. E vou passar aqui, ó, por dentro desse ponto, vou puxar a minha laçada e vou tirar 2, vou tirar 2, vou tirar 2 e vou tirar os outros 2. Agora, eu já vou vincar, ó. Onde eu tenho aqui o meu leque, vou vincar nesse primeiro espacinho de uma correntinha, eu vou prender com ponto baixo e vou começar a sequência de picô, olha. Vou fazer aqui um picô de 3 correntinhas. Passo por dentro dessas duas laçadinhas e puxo fechando com um ponto baixíssimo. Venho para o meu próximo espacinho, prendo um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, passo por dentro dessas duas laçadinhas, pego o meu barbante e fecho com um ponto baixíssimo. Vou prender no meu próximo espaço com um ponto baixo.
Já tem desse lado aqui 2 picô de 3 correntinhas. Agora eu vou fazer o meu picô de 4 correntinhas. Então, subo aqui 4 correntinhas. Passo por dentro dessas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixo no próximo espacinho a seguir. Agora eu vou repetir 2 picô aqui de 3 correntinhas. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Passo aqui por dentro. Prendo com ponto baixíssimo. E venho no meu próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Passo por dentro da laçadinha. Puxo meu barbante. Fecho com ponto baixíssimo e prendo com ponto baixo no meu último espacinho de uma correntinha. Dessa maneira. Vou fazer agora o meu ponto triplo. Vou laçar uma, 2, 3 vezes. E vou vir cá, ó, nesse ponto. E vou passar, ó, puxar a laçada. Aí eu puxo 2, puxo 2, puxo 2 e tiro os outros 2. 1, 2, 3 e venho pro próximo aqui, olha. E faço novamente outro ponto triplo. Ó, tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E já no meu leque, prendo com ponto baixo. Então, deixa eu explicar para vocês, olha. Ó. Aqui nós temos, ó, o nosso leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas em 3 pontos altos. Na carreira anterior, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 pontos altos em cima do nosso leque, separado por uma correntinha. Nessa carreira, a gente está trabalhando no espaço de uma correntinha do nossos 7 pontos altos. Então, no primeiro espaço, eu prendi com ponto baixo, fiz um picô de 3 correntinhas. Prendi com ponto baixo no próximo espaço, fiz outro picô de 3 correntinhas. E prendi com ponto baixo. Aí, aqui, eu fiz um picô aqui no meio de 4 correntinhas. Prendi no próximo espacinho com ponto baixo, fiz 3 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo no meu picô e prendi com ponto baixo no próximo. Aqui, novamente, eu fiz outro picô e prendi aqui no meu último espacinho de uma correntinha com ponto baixo. Aí, eu fiz um ponto triplo de travessado, pegando o nosso primeiro ponto aqui do último grupinho que fizemos de 3 pontos altos. Aí, novamente, eu fiz aqui, ó. Aí, dessa maneira, olha. Dessa maneira, vamos fazer por toda essa nossa carreira. Eu vou fazer mais essa sequência com vocês, ó. Fiz aqui meu ponto triplo, vou fazer aqui meu picô. Então, subo 3 correntinhas, passo por dentro da laçadinha, olha, fecho com ponto baixíssimo, prendo com ponto baixo. Subo 3 correntinhas, passo por dentro das 2 laçadinhas e puxo um ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer um picô aqui no meio de 4 correntinhas. Eu vou prender no próximo espaço com ponto baixo. E vou subir 3 correntinhas. Passo por dentro das 2 laçadinhas com ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixo. Vou fazer meu último picô. Prendo com ponto baixíssimo e prendo com ponto baixo aqui no meu último espacinho de uma correntinha. Agora, eu laço 3 vezes para fazer o meu ponto triplo aqui, ó. Trabalhamos o primeiro ponto desse lado e vamos trabalhar o primeiro desse. Aí, eu passo aqui, ó, por dentro, ó, do ponto, puxo a laçada, eu tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro os outros 2. Vou trabalhar agora, olha, trabalhei esse leque aqui. Agora eu vou trabalhar esse leque, vou vir nesse primeiro ponto, ó, vou laçar 1, 2, 3 vezes, vou passar aqui pegando esse ponto alto, ó, vou tirar 2, tirar 2, tirar 2, tirar 2 e prendo aqui, ó, no meu primeiro espacinho de uma correntinha. Então, dessa maneira, vamos fazer o bico de acabamento de toda a nossa peça, olha. Vou trabalhar por toda essa volta dessa maneira, fazendo os picô e o ponto triplo de travessado. Eu vou percorrer por toda essa minha volta. Chegando aqui no final, eu volto novamente com você. Chegando aqui no final, fiz o meu último ponto baixo aqui no meu último espacinho. Agora, está faltando eu fazer
o ponto triplo para finalizar esse leque e o ponto triplo para finalizar esse primeiro que começamos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 laçadinhas na minha agulha e vou vir cá, ó, finalizar esse último leque. Então, eu vou fazer aqui meu ponto triplo, ó. Aqui, ó, vou passar por dentro desse ponto alto e vou puxar. Eu vou puxar uma, soltar duas, vou soltar duas, vou soltar duas e vou soltar duas laçadas. E vou laçar 1, 2, 3 vezes e vou vir cá para finalizar o meu primeiro que eu comecei. Então, eu vou passar por dentro desse ponto baixo, vou puxar a minha laçada e vou vir, ó, solto duas e solto as outras duas. E vou vir cá, ó, nesse primeiro ponto baixo que começamos e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Dessa maneira. Vou fazer mais uma correntinha aqui, olha, mais um ponto baixíssimo, vou cortar o meu barbante, vou cortar um pedacinho maior para mim poder estar escondendo esses fios. Puxei, agora eu vou vir cá, ó, vou introduzir aqui, ó, por trás, ó, vou introduzir a minha agulha por dentro desse ponto, passar por dentro desse, vou puxar a minha laçada aqui para trás. Olha, eu já coloquei ela junto aqui, vou dar um nozinho aqui e cortar esse fio. Depois da minha peça aqui toda finalizada, olha, assim nós terminamos o bico de acabamento da nossa peça. Agora a gente vai fazer a telinha pra gente colocar na tampa do nosso vaso. Então, aquela telinha por dentro para prender na tampa do vaso, a gente vai fazer agora. Olha, a minha peça está aqui do lado direito, então agora vamos virar ao lado avesso e eu já coloquei as minhas marcações aqui, vou estar passando para vocês a maneira que eu marquei, ó. Aqui já tem um alfinete, então, olha, do outro lado também eu coloquei outro alfinete. Então, deixa eu explicar para vocês como eu marquei. Eu dobrei a minha peça dessa maneira. Olha, o canto aqui, olha, dobrei assim. Aí eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leque. Coloquei aqui no meio desse grupinho de 3 pontos altos, marquei e do outro lado a mesma coisa. Então, ficamos desse lado mais curto aqui com 6 leque. E a parte de baixo vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leque, contando com esse aqui do canto. Então, essa parte vai ser a parte abaixo da tampa. E essa aqui vai ser a parte onde vamos trabalhar a telinha. Então, vocês fazem dessa maneira, ou então vocês colocam sobre o vaso de vocês e faz a medição da tampa no local onde vocês querem. Às vezes a pessoa gosta da telinha um pouco mais para baixo, outros gostam dela mais para cima. Eu gosto dela mais ou menos no meio, deixando um pouquinho da parte de baixo um pouco maior, para quando levantar a tampa, ela ficar só da metade para cima, ficar menos da metade um pouco. Então, por isso que eu marquei a parte de baixo maior e apenas 6 leques aqui na parte de cima. Então, agora pra gente trabalhar, depois que vocês mediu, marcou certinho aonde vocês querem estar colocando a telinha, a gente vai estar vindo aqui, ó. Vou estar vindo com o meu barbante, vou trabalhar na cor chumbo. Então, eu vou vir cá. Fiz uma laçadinha aqui pra estar prendendo o meu barbante, é a coisa mais fácil, ó. Você pega a agulha, passa, faz uma laçadinha e ajusta na agulha, dessa maneira. Vamos vir cá nesse ponto alto onde colocamos o alfinete. Então, eu posso tirar o meu alfinete e vou estar pegando apenas as duas laçadinhas aqui de cima, ó. Pra não vou estar passando para baixo lá, para não mostrar esse barbante na cor de lá, olha. Dessa maneira. Vou estar fazendo aqui um ponto baixo. Já vou arrematando esse fio aqui. Ó, fiz um ponto baixo, já está presa. Agora, eu vou subir aqui mais uma e mais 2 correntinhas. Contando com o meu ponto baixo, fiquei com 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Então, vamos começar a nossa telinha com 9 pontos altos. Vai ser sequências de diminuições. Vamos começar com 9 e vamos diminuir até ficar sem nenhuma. Então, vou começar com 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou laçar e vamos vir cá, ó. Vamos pular esse
grupinho de 3 pontos altos e no próximo aqui vamos fazer um ponto alto. Vamos tomar cuidado para pegar apenas 2 laçadinhas aqui por dentro para não aparecer a cor do outro lado. Vou fazer um ponto alto. Novamente, vou fazer mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou laçar e vou pular esse grupinho de 3 pontos altos e no próximo, novamente, vou colocar mais outro ponto alto. Então, dessa maneira, olha, a gente vai sempre fazer em um grupinho de 3 pontos altos, a gente põe um ponto alto e no outro grupinho a gente pula. Uma a gente coloca, o próximo a gente pula. Vou fazer essa sequência e sempre de 9 correntinhas. Então, vou fazer essa sequência até eu chegar aqui na minha marcação do meu alfinete do outro lado. Vou percorrer dessa maneira até eu chegar lá e mostro para vocês como a gente vai fazer para voltar. Percorri aqui, pessoal, olha, da maneira que eu expliquei para vocês. Estou chegando aqui aonde tem a minha marcação aqui desse lado, ó. Então, deu certinho, ó. A gente colocou nesse bloquinho, nesse grupinho de 3 pontos altos, vamos pular esse e vamos prender nesse. Então, a contagem foi certinho. Então, aqui eu vou fazer os meus últimos 9 correntinhas. Ó, fiz as 9 correntinhas, vou laçar e aonde tem aqui o alfinete, vamos fazer nele um ponto alto. Dessa maneira. Olha, assim está ficando, olha a nossa telinha. Ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos de 9 correntinhas. Agora, pra gente voltar, olha, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o primeiro ponto alto. E essa primeira volta nossa, a gente ficou com 9 correntinhas. Como eu falei que a gente vai diminuir até ficar sem nenhuma, então essa agora, segunda volta, vamos ficar com 8 correntinhas. Então, vou subir mais 8 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou virar o meu trabalho dessa maneira, olha. E vamos vincar, ó, nesse primeiro ponto alto e vamos colocar um ponto em cima dele. Vamos fazer mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar e em cima do próximo ponto, vou colocar outro ponto alto. Então, dessa maneira, pessoal, vamos fazer até chegar lá no final. Chegando lá, eu volto novamente com vocês. Percorri aqui colocando para cada ponto alto, um ponto alto e 8 correntinhas de separação até o final, como eu falei para vocês. Chegando aqui no final, olha, aonde a gente começou. Eu fiz aqui meus 8 correntinhas. Agora, a gente vai contar de baixo para cima, ó, contando aqui, ó, 1, 2, no terceira correntinha, vamos fazer aqui um ponto alto. Olha, dessa maneira está ficando. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 7 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar o meu trabalho aqui, ó, dessa maneira. Vou laçar e em cima desse primeiro ponto alto, vou colocar um ponto alto. Vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cima do meu próximo ponto alto, novamente, coloco um ponto alto. Então, dessa maneira, pessoal, a gente vai percorrer até chegar no final. Então, deixa eu explicar para vocês. Como aqui é carreira de repetições, fiz essas 2 primeiras voltas com vocês, para vocês pegar o jeito. Para quem ainda não sabe fazer uma telinha, para iniciantes, quem está começando agora, dá conta de fazer. Então, deixa eu explicar. Olha, para cada carreira que a gente, de ida e volta, a gente diminui uma correntinha. Essa a gente tinha 9. Essa a gente fez com 8, essa estou fazendo com 7. Quando eu chegar lá no final, sempre a gente vai subir 3 correntinhas, que é o que vale o primeiro ponto alto, aí daí a gente começa a contar. Na próxima carreira, vamos ficar com 6. Na próxima, com 5, assim até eu ficar com uma correntinha.
Quando eu fazer toda a minha volta, que eu tiver com uma correntinha de separação e eu finalizar ela, eu volto com vocês, tá bom? Eu vou fazer toda a minha aqui, vocês fazem o de vocês sempre para cada... Quando vocês completar a volta completa, para voltar, vocês começam a diminuir, tá bom? Vou fazer dessa maneira e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, olha, chegando aqui no final, olha. Essa carreira eu fiz ela com 9, essa com 8, essa com 7, essa com 6, com 5, com 4, com 3, com 2 e fiz essa com 1. Agora a gente vai fazer uma carreira sem nenhuma correntinha de separação. Então, vamos subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar, ó, e vou vir cá, eu vou laçar direto e no meu primeiro ponto alto aqui da frente, ó, aqui, vou fazer um ponto alto. Vou laçar no próximo ponto alto, um ponto alto. Vou laçar no próximo. Então, vamos fazer essa carreira aqui todinha até chegar no final, todas em ponto alto, em cima de ponto alto, sem nenhuma correntinha. Então, eu vou estar fazendo aqui o meu, quando eu chegar ali no final, eu volto novamente com vocês. Percorri aqui toda essa carreira em ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. Cheguei aqui no final, prendi aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer nele um ponto baixo, dessa maneira. No meu próximo ponto alto, um ponto baixo. No meu próximo ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Então, essa carreira, vamos colocar todas em ponto baixo e em cima de ponto alto, ó. Vou fazer o meu aqui, chegando no último ponto ali, eu volto novamente com vocês. Terminei aqui, coloquei ponto baixo em cima de ponto alto, fechando todo o meu círculo aqui. Agora, eu vou vir cá, ó. No meu primeiro ponto baixo, que é onde eu fiz aquela correntinha, vou passar a minha agulha por dentro dela, ó, dessa maneira, e vou puxar a minha laçada, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou unir aqui, dessa maneira, olha, unir a minha peça. Agora, eu vou caminhar aqui nessa lateral, ó, vou descer aqui com pontos baixos para minha peça ficar segura. Então, vou vir nesse primeiro ponto alto para ela ficar bem justinha. Então, eu vou colocar aqui um ponto baixo, novamente um ponto baixo. Dentro desse primeiro ponto alto, coloquei 2 pontos baixos. Aqui na junção dos pontos altos, vou colocar um ponto baixo. Dentro aqui dos pontos baixos, do ponto alto, perdão, vou colocar 2 pontos baixos. Na junção aqui, ó, do meu ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Aqui dentro do ponto alto, vou colocar 2 pontos baixos. Aqui na junção, um ponto baixo. Dessa maneira, eu vou descer até eu chegar aqui embaixo, aqui aonde nós prendemos aqui no nosso ponto, na tonalidade de cor rosa. Então, eu vou percorrer aqui dessa maneira até chegar aqui e volto novamente com vocês. Desci aqui nessa lateral da minha peça, colocando ponto baixo, da maneira que expliquei para vocês. Chegando aqui no final, ó, no meu último ponto alto aqui, eu coloquei os meus 2 pontos baixos. Agora, eu vou vir cá, ó, nesse mesmo lugar onde nós prendemos no início aqui, ó, com um ponto baixo, vou introduzir por dentro da laçadinha da cor rosa e vou puxar, fazer aqui um ponto baixo. E vou vir cá no próximo pontinho a seguir e vou fechar aqui, ó, um ponto baixíssimo dessa maneira, para ficar bem seguro a minha peça aqui. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio. Vou cortar aqui, ó. E depois a gente passa essa linha aqui por dentro, ó. A gente pode voltar com a agulha de tapeceiro, passando ela aqui por dentro, escondendo essa linha e cortando. Agora, a gente vai vir cá desse outro lado. Agora, pra gente fazer esse outro lado, vou começar dessa parte de cá. Então, eu vou unir aqui, ó, bem aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz pra descer aqui, pra ficar bem mais presa aqui essa parte. Então, eu vou começar aqui, ó, vou introduzir aqui a minha agulha desse lado, ó, no primeiro ponto baixo que fizemos para descer aqui, não é na união aqui onde prendemos, ó, é no primeiro ponto baixo. Vou passar a minha linha dessa maneira, vou passar essa linha pra cá pra mim ir arrematando. Olha, vou passar aqui dentro, ó. Tem aqui, ó, deixa
Deixa eu mostrar bem pra vocês, ó. Aqui é o primeiro ponto alto. Fizemos aqui 2 pontos baixos aqui dentro. Então, vou vir cá, ó, na união aqui, bem no pezinho, e vou fazer mais um ponto baixo. Sempre agora a gente vai passando essa linha aqui pra gente já ir escondendo ela aqui também. Ó, vou fazer um ponto baixo. Na união aqui, ó, outro ponto baixo. A gente passa por dentro aqui, ó, passei por dentro dessa argolinha que fica aqui, ó. Fiz um ponto baixo. Vou vir na união aqui, ó, desse lado, e vou fazer um ponto baixo. Sempre a gente vai puxando esse barbante aqui pra gente ir arrematando ele. Aqui já tem o primeiro ponto alto dessa parte de cá. Então, aqui dentro, vamos colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Ó, na junção aqui do ponto alto, vamos colocar um ponto baixo. Olha, nesse ponto alto aqui, vamos colocar 2 pontos baixos. Então, dessa maneira, da mesma forma que fizemos do outro lado, vou estar fazendo desse lado aqui. Vou descer com pontos baixos até eu chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto novamente com vocês. Desci aqui colocando pontos baixos da maneira que expliquei para vocês. Chegando aqui no final, no meu último ponto alto, eu fiz aqui os meus 2 pontos baixos. Agora, eu vou passar por dentro aqui, ó, aonde eu prendi com ponto baixo aqui no meu grupinho de 3 pontos altos, aqui no meio, vou passar novamente, vou fazer outro ponto baixo, e vou vir nesse próximo pontinho aqui da frente, e vou fazer um ponto baixíssimo, pegando ele, ó, dessa maneira. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Puxa essa laçadinha, depois vou vir cá, ó, passando aqui, voltando com a agulha de tapeceiro para esconder esse fio. Então, olha, pessoal, assim ficou, ó, a nossa telinha, ó. Deixa eu erguer aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Olha, assim ficou, olha, a nossa telinha toda finalizada, dessa maneira. Aqui é só a gente vestir, ó, no vaso. Dessa maneira, finalizamos. Olha, ela fica bem justinha, ó, com esses pontos baixos, ela vai ficar bem firminha. Fica bem ajustada na tampa do vaso. Então, pessoal, olha, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que chegou até o final, não esqueça de deixar o seu joinha para estar avaliando o nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, possa estar deixando nos comentários que estarei respondendo para vocês. Então, essa foi a videoaula da tampa do vaso. E na próxima videoaula, vamos fazer, né, a videoaula do tapete, do encaixe do vaso. Então, até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus.